Eu te convido a abrir a Bíblia no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Salmo de número 121. Quem achou, diga amém. Vamos ler, olha só o que diz. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmo 121, eu particularmente entendo que é um dos mais bonitos da Bíblia. É bonito. Tu lê Salmo 121, tu sente a proteção e o cuidado de Deus sobre a vida dos seus servos. E é justamente isso que Deus está falando aqui no Salmo 121. É um salmo de proteção. É um salmo onde Ele mostra para mim, para você, que Ele sempre tem cuidado de nós. Uma coisa que eu entendo sobre Deus é que o nosso Deus, Ele cuida dos seus filhos, dos seus servos, nos mínimos detalhes. Existe um tempo na televisão brasileira, na Praça é Nossa, tinha um comediante que ele tinha esse jargão nos mínimos detalhes. Algumas pessoas aqui que assistiam Praça é Nossa lembram dessa frase. Essa frase ela serve para falar o que Deus ele faz na minha vida e na tua vida. Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Se você olhar a tua vida, você vai perceber que do levantar até quando você vai deitar, do amanhecer ao anoitecer, você vai perceber o cuidado de Deus na tua vida. Eu entendo até mesmo que não daria para viver sem o cuidado de Deus. Pastor, não daria para viver sem o cuidado de Deus? Não. Até porque o nosso inimigo, Satanás, a Bíblia fala que ele é furioso. A verdade é que ele nunca está calmo. Mas ainda mais contra os servos do Senhor, a Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão feroz, querendo nos devorar. Você imagina um inimigo, imagina uma pessoa que trama dia e noite para tentar matar o seu oponente, tentar matar o seu inimigo. O diabo é dessa forma. Ele trama de dia e de noite, porque até mesmo espíritos, o diabo é espírito, Deus também é espírito. E o espírito ele não dorme. Então o diabo ele não tem aquele cochilo da madrugada. O diabo ele é 24 horas acordado, tramando. E isso é certeza. Os maiores projetos que Satanás ele faz são contra os filhos de Deus. Os maiores projetos que Satanás coloca na planilha, na folha, são contra os servos de Deus. A luta de Satanás não é contra Deus, porque até mesmo Satanás sabe, ele mesmo sabe, que ele não é um adversário, capaz de lutar contra o nosso Senhor. Então o diabo ele nem se atreve a lutar contra Deus, ele nem se atreve. Então ele não faz nenhum projeto para querer derrubar Deus, ele não faz, porque ele sabe que não é palho para Deus.
Mas a luta do diabo é contra pessoas. A luta do diabo é contra eu, é contra você. É tanto que a Bíblia ela dá respaldo para falar isso quando ela diz assim, olha, a nossa luta, a minha luta é a tua luta. A Bíblia fala, não é contra a carne e nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores das regiões celestiais. Em outras palavras, a nossa briga é contra o diabo. E o diabo luta contra nós. E eu entendo uma coisa, ser bem sincero com você. O diabo, pelo fato de ser o diabo, de ser um espírito, ele tem sim certo poder. Algumas pessoas podem falar, o diabo não tem nenhum poder, pastor. Mentira. Quando tu olha na Bíblia, tu percebe que o diabo ele tem certo poder, ele tem certa influência, ele consegue fazer até mesmo milagres, a Bíblia fala. Pastor, o diabo pode fazer milagres? Pode. E ele está fazendo aí um monte de lugar. O que você pensa quando, lá no centro de macumba, lá no espiritismo, alguém é curada ou curado de alguma enfermidade? Quem foi que fez aquele milagre? O diabo. O diabo ele tem poder sim de fazer certos tipos de milagre. Então ele tem um certo poder. E o diabo lutando contra um ser humano normal e comum, o ser humano ele perde para o diabo. Qualquer ser humano normal e comum, daqui a pouco você entende quando eu falo normal e comum, mas qualquer ser humano normal e comum não consegue vencer Satanás. Não consegue. Pastor, normal e comum seria qual ser humano? Normal e comum seria o ser humano sem Deus. Toda pessoa que não tem Deus em sua vida, ela é normal e comum. Ela é como qualquer outra pessoa que está rodando, trilhando pelos caminhos da vida, sem direção, sem proteção. E o diabo tem sim poder para destruir a vida dessa pessoa. Aí alguém pode perguntar, pastor, e nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, nós não somos comum e nem normal. Primeiro que nós andamos no nível que nós damos o nome de sobrenatural. Nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós temos da parte de Deus uma proteção. Nós temos da parte de Deus uma blindagem. Nós temos da parte de Deus segurança, abrigo. Eis o motivo porque o diabo não consegue nos destruir. Pode destruir qualquer outro que não tenha a presença de Deus, mas quando chega nos filhos e nos servos de Deus, o diabo não consegue tocar. Por quê? Porque o nosso Deus, ele tem guardado a nossa vida. Quando nós pensamos em Deus guardar a nossa vida, é claro que Deus ele faz muito mais, tá? Quando eu falo que Deus ele cuida nos mínimos detalhes, eu quero que essa igreja entenda que todas as vezes que você levanta da tua cama e dá aquela respirada, abre os teus olhos, vê a luz do dia, sabe o que Deus ele está demonstrando para ti? Cuidado. Deus ele está dizendo assim, olha, eu cuidei em todo o tempo que você estava dormindo, cuidei de você, dei a oportunidade de você levantar e viver mais um dia. Dei a oportunidade de você enxergar. Dei a oportunidade de você levantar da cama. É Deus dizendo isso para nós quando nós levantamos na manhãzinha. Aí, eu sei que na maioria aqui das casas, pode acontecer de você ter um trocado no bolso e você vai numa padaria e compra lá alguns pães. Coloca em cima da tua mesa. E os teus filhos agora fazem a primeira refeição do dia. Sabe o que é isso? É Deus ele cuidando de você. É Deus ele dizendo para mim, para você assim, olha, eu cuido de todas as áreas que os meus filhos eles precisam. Eu dou segurança contra o diabo, mas eu também dou provisão em todo o dia.
O café da manhã, pastor, é o cuidar de Deus, é. O almoço, pastor, é o cuidar de Deus, é. Levar-nos em paz e trazermos em segurança do nosso trabalho, é o cuidar de Deus, pastor, é o cuidar de Deus. Tudo que nós vivemos no nosso dia, nós temos que entender isso, é o cuidado de Deus. Quando nós olhamos aqui, o Salmo 121, o versículo 1, ele nos dá aqui uma instrução e um ensinamento em quem nós devemos confiar. Em quem nós devemos confiar. Porque a própria Bíblia, ela fala que existe pessoas que confiam na força do seu braço. A Bíblia fala que existe pessoas que confiam em carros e cavalos. Aí nesse mesmo verso a Bíblia fala assim: mas a nossa confiança ela tem que estar no Senhor, no Senhor. E o versículo 1 aqui do Salmo 121, ele vem nos direcionar e nos instruir em quem nós devemos confiar. E eu quero, pelo menos, trazer aqui essa noite, que é claro que eu entendo, que muitas das vezes nós duvidamos do cuidado de Deus quando nós estamos passando por algum momento difícil. Tu sabia que existem pessoas que elas chegam a duvidar do cuidado de Deus quando começam a passar alguma circunstância difícil na vida? As pessoas começam a duvidar se Deus está presente ou não. Quando Deus, e Deus ele faz muito disso, quando ele fica em silêncio, é um dos momentos que as pessoas também duvidam se Deus está presente ou não. Sabia disso? Sabia que existe muito crente, quando passa por dificuldade ou não ouve a voz ou o direcionamento de Deus, pensa que está sozinho? Sério, pastor, sério. Se nós olharmos aqui esse Salmo 121, nós podemos aqui pegar e entender alguns ensinamentos que nós devemos entender nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades da nossa vida. Uma coisa que nós temos que entender nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise. O primeiro versículo aqui diz dessa forma, olha só o que o salmista está dizendo: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Você consegue imaginar uma pessoa, isso aqui eu posso trazer sim, fazendo aqui, olhando o texto, eu percebo que esse camarada aqui, ele não estava passando por uma situação boa na vida, porque ele se deparou em um momento da vida dele, que ele fala assim, olha, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Ele está passando por um momento difícil, ele está passando por um momento de dificuldade, ele não está passando aí por uma fase boa. E eu quero que nós possamos aqui entender, pastor, crente, servo de Deus, ele passa também por momentos de dificuldades na vida? Passa, com certeza. Nós temos um linguajar no meio de crente, que nós falamos assim, quando nós estamos passando por alguma situação difícil na vida, nós dizemos, nós estamos passando por uma prova. Alguns falam, estamos passando por um vale. A palavra mais moderna agora dos púlpitos é, eu estou passando por um processo. Mas tudo isso é dificuldade. Tudo isso é a mesma coisa, tá? E esse camarada aqui, ele estava passando por um vale, uma provação, ou um processo, a forma que você quiser dizer. Mas ele descobriu, em meio à provação, em meio à dificuldade, em meio ao processo, que só existia uma pessoa a qual ele devia recorrer. Pastor, quem é essa pessoa? Ele é que responde. Quando ele diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O verso 2 diz assim, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha só o que ele descobriu.
Ele descobriu que o escape, ele descobriu que a solução do problema está no Senhor. Está no Senhor. E eu quero trazer para a nossa vida essa noite um erro que muitas das vezes nós cometemos, é pensar que no momento de dificuldade Deus ele não está. No momento que Deus ele está em silêncio, nós pensamos que Ele também não está. Não! Nós temos que entender que Deus, Ele está cuidando dos seus filhos e dos seus servos em todos os momentos. Então eu quero te trazer essa noite um conselho. Ei, quando você passar por algum momento de dificuldade, levanta os teus olhos e enxergue Deus. E enxergue que em Deus você vai conseguir passar para o outro lado e vai obter vitória, tá bom? Entenda que o socorro, o meu socorro, a minha confiança, ela tem que ser depositada em Deus. Se eu, como ser humano, falo assim, não, eu confio no fulano de tal, na ciclana de tal, eu confio na empresa fulana de tal, epa, vai se decepcionar. Pode ter certeza que não vai dar certo. Agora, se a tua confiança estiver no Senhor, pode ter certeza, Deus ele vai te surpreender. Pode ter certeza disso. Então esse salmista aqui, ele entendeu, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí agora esse salmista, ele começa, eu percebo aqui isso, ele começa agora a ver o que Deus ele pode fazer em relação ao cuidado com os seus filhos. Ele começa a olhar para Deus e perceber algumas coisas em Deus. Olha só o versículo de número 3, olha o que ele entendeu. O versículo 3 diz assim: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor, ele sempre se manterá alerta. O verso 4, sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. Assim como o diabo não dorme, o nosso Deus também não dorme. Você sabia disso? Por quê, pai? Porque é espírito. E quando nós começamos a trazer essa verdade para a nossa vida, opa, o meu Deus, ele não dorme. O meu Deus, ele não cochila. O meu Deus, ele não tem um horário de descanso. Então quer dizer o quê? Que em todo o momento Deus ele tem olhado e tem cuidado da minha vida. Pastor, até nos momentos que eu não ouço a voz dele, até nos momentos que você não ouve a voz dele, Deus está cuidando da tua vida. Se nós começarmos a trazer essa verdade para nós, dificilmente vai chegar aqueles dias que você se sentirá só. Sabia disso? O que tem de gente que se tranca dentro de um quarto, chora horas e horas e horas, e a lástima que a pessoa está ali se lastimando é o quê? Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém por mim. Eu já vi pessoas sofrerem porque dão errado na vida conjugal, nunca dão certo, e acham que nunca irão dar certo na vida conjugal. Eu já vi pessoas se lastimarem porque não conseguem ter vínculos de amizade. Eu já vi pessoas se lastimarem porque não existe um círculo de amizade para elas participarem. Mas uma coisa que eu quero que nós possamos entender essa noite, que dificilmente você se sentirá só se você entender que o teu Deus, ele estará com você em todos os momentos. Sabe por quê? Porque ele não dorme. Dificilmente você se sentirá desprotegido sabendo que Deus ele não dorme. Dificilmente você se sentirá em perigo sabendo que Deus ele não dorme. Dificilmente. Tem uma história. Essa história é uma metáfora, mas tem uma história que fala dessa forma. Um garotinho, ele estava em uma viagem, num avião. Ele e um monte de passageiro. E de repente nessa viagem do avião,
começou-se uma turbulência. O avião chacoalhava para um lado e para o outro. E agora as pessoas se desesperavam, cada um ali se desesperavam, correndo para um lado e para o outro, pensando que o avião ia cair. E quando de repente elas olharam para uma cadeira e viram o garotinho, com uma revista na mão, uma caneta, caçando palavras, tranquilo da vida. Um homem chegou para aquele garotinho e perguntou assim: mas por que tu está tão tranquilo assim, menino? Tu não está vendo que o avião está na probabilidade de cair? O menininho olhou para aquele homem e disse: eu não me preocupo não. Sabe por quê? Quem é o piloto? É o meu pai, está pilotando. Então, eu sei que não vai cair não. É o papai que está no comando do avião, é só uma turbulência. Daqui a pouco passa. Você consegue imaginar alguém que confia em Deus a tal ponto de saber quando as turbulências da vida vierem, entender que aquela turbulência não é para matar, que aquela turbulência não é para tirar a vida? Por quê? Porque quem está pilotando o avião é o meu pai. E eu sei que o meu pai não vai deixar esse avião cair. Eu sei disso. Eu sei que o papai não vai deixar eu morrer nesse avião. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar no meu Deus. Eu vou esperar. Vou usar o verso do salmista: esperei com paciência no Senhor. Ele está cuidando de nós. Que nós possamos trazer essa verdade sobre nossa vida. O nosso Deus, Ele cuida de nós em todos os momentos, tá bom? Eu acho muito interessante e muito bonito o resto do Salmo. O versículo 5 diz assim: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Se você um dia sair num sol quente, possivelmente uma sombra o acompanhará. Só se você for o homem invisível, mas todo mundo aqui tem sombra. E se não tiver nenhum amigo teu do lado, sabe quem vai ser a coisa mais próxima de você? A tua sombra. Se não tiver nenhuma pessoa do teu lado, se você saiu no sol quente, a tua sombra será aquilo que estará mais perto de você. Sabe o que esse salmista ele entendeu? Versículo 5: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Sabe o que eu entendo? O nosso Deus, ele está tão perto, mais perto do que a nossa própria sombra. Você consegue entender isso? Porque algumas pessoas acham e pensam que o relacionamento com Deus, e eu quero que você entenda que existem algumas linhas de pensamento, de religião, que falam dessa forma, que Deus, Ele está lá nos altos céus, lá longe, trabalhando, controlando tudo. Eles creem em Deus, mas eles creem em um Deus que está muito distante, milhões e milhões de quilômetros distante no céu, e o ser humano está aqui na terra. Existem religiões que falam e pregam sobre isso. Eles não falam que Deus não existe, falam, não, Deus existe, mas está lá no céu. Aí alguém pode se perguntar assim: pastor, mas Deus não está no céu mesmo? Sim, Deus está no céu. Acertou. O céu é a morada de Deus. E aí, pastor, então eles estão certos. Eles só esqueceram de um dos atributos que o meu Deus ele tem. Pastor, qual é? A sua onipresença. Pastor, o que seria onipresença? Só Deus tem esse poder. Só para você entender, 3 coisas que Deus ele tem e o diabo não tem. Pastor, o quê? Onipotência, que quer dizer que Deus ele tem todo o poder em suas mãos.
Onisciência quer dizer que Deus, ele sonda todos os pensamentos ao mesmo tempo. O diabo não consegue sondar e ler pensamento de ninguém, mas Deus consegue isso, porque ele é onisciente. E o outro atributo de Deus é que ele é onipresente. Pastor, o que seria onipresente? Quer dizer que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que ao mesmo tempo que Deus, ele está no céu de glória, acima do céu visível. A Bíblia faz referência ao terceiro céu, aonde existe anjos o adorando, aonde existe legiões e legiões de anjos, aonde a Bíblia fala dia após dia, estão ali dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao mesmo tempo que esse Deus está lá, ele também está aqui, do meu lado, cuidando, protegendo e mostrando a sua presença do lado dos seus filhos. Uma coisa que eu quero que nós possamos trazer como verdade da nossa vida: Deus, ele sempre vai ser um Deus presente. Pode ter certeza disso. Eu gosto muito de uma referência da Bíblia, mas quando a Bíblia fala sobre a grandeza de Deus, ela tem um verso na Bíblia que fala assim, que Deus, ele é tão grande, que a sua face, ela está diante dos anjos no céu. Aí a Bíblia continua dizendo: e a terra, ela é estrada para os seus pés, falando sobre a grandeza de Deus. Quando essa mesma Bíblia fala sobre essa grandeza de Deus, a Bíblia fala que Deus, ele é tão grande, que ele consegue na palma de sua mão pegar todas as águas do oceano. Você imagina alguém conseguir pegar todas as águas do oceano na palma da sua mão? Essa é a grandeza de Deus. Mas o legal vem agora: um Deus tão grande como esse que eu te disse aqui agorinha, ao mesmo tempo, ele agora vem habitar e vem morar naqueles que um dia decidiram entregar sua vida para ele. Você já ouviu falar que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, morada do Espírito Santo? Sabe o que é isso? É que ele habita aqui dentro, pertinho, mais perto do que o ar que eu estou respirando. Pastor, essa é uma verdade que nós temos que trazer para a nossa vida? Você nunca mais vai se sentir só sabendo que Deus, ele está perto. Não creia em um Deus longe e distante, não. Deus, ele sempre é Deus presente. Deus, ele está dentro da tua casa, Deus está lá no teu trabalho, Deus está no trânsito quando tu está na moto. Em todo lugar, Deus, ele está com os seus servos, tá bom? Essa é a verdade que nós trazemos aqui do Salmo 121. É uma sombra, o salmista está falando assim, olha, ele é o protetor, é como sombra que nos protege. Versículo 7, versículo 6, de dia o sol não te ferirá, nem de noite a lua. Em outras palavras, Deus, ele cuida de você de dia, e Deus cuida de você também de noite, tá bom? Você pode dizer um amém para Jesus? O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo o sempre. Que promessa bonita para a nossa vida. Sabe o que eu quero atrair sobre nós essa noite? É a verdade desse salmo, tá bom? Um salmo de proteção, um salmo que nos mostra que Deus é o nosso socorro. E se nós trazermos esse ensinamento para a nossa vida, pode ter certeza, nós viveremos uma vida cristã mais abençoada, tá bom? E uma coisa que eu quero que você entenda essa noite,
Pastor, o quê? É que Deus, Ele está aqui no nosso meio. Sério, pastor, sério. Deus, Ele está aqui. Fique de pé em nome de Jesus.